Então tá. Então, vamos lá. Vou pegar referências agora que a gente ainda não viu, né? Pontos de interesse aqui. A árvore, né? É um ponto central ali, importante dentro da composição. E ela é dinamizada por essa linha aqui do rio, né? Que é da borda do rio, que a gente sente que cria uma tensão. E aquela luz, né? Tem faixas de cor aqui que fazem um sentido aqui, que vai na direção desses escuros lá em cima, né? A gente sente uma forte força aqui indo na direção daquele barquinho ali, que é um ponto, né? Um ponto de grande estabilidade, ele bota inclusive a ponte ali acompanhando, né? E começa, é um ponto, mas começa a dinamizar isso, né? Tem um barquinho para cá, as figurinhas dos pescadores ali em cima, ali tem um outro barquinho, né? Vazio, e acaba não dando tanta ênfase ali àquele ponto de chegada, porque ali a luz ali é um tom esverdeadozinho que sobe, que dialoga com esses tons aqui, aquela retazinha, aí ele vai criando essa tensão aqui, que na verdade é uma força de campo que faz isso, né? A ideia plástica geral do quadro. Eu acho muito bem sacada, porque ele não para exatamente aqui, não. A gente, se a gente imaginar, né, essa luz aqui do céu, é forte, bate ali na árvore, aqui, ela quer fazer esse movimento aqui nessa diagonal. Mas a gente sente que atrás, aqui tem um caminhozinho que vai na direção da ponte, tem uns personagens ali em cima, aqui, né? Que faz esse movimento. Aqui tem a borda ali do chão, né? E a gente sente que atrás disso, embaixo disso, seguindo ali a linha do rio, está na cara que essa luz bate ali na água do rio, né? Que tem esses azuis aqui, tem esses azulzinhos ali em volta do parquinho, né? E a gente sente que aquela luz continua para trás do chão ali que cobre aquela luz, cobre o rio, né? Não dá para ver, mas a gente pressente que ele está ali embaixo, né? Que ele continua, essa linha daqui, né? Ele está aqui atrás, né? E isso faz o quê? Aquela luz desce, bate ali no rio e volta, né? Isso que acontece aqui, né? Faz esse movimento daqui. Então eu tenho esse, né, principal, assim, mais explícito, mas em termos de luz, é aquela independência do ritmo das luzes e das formas, né, que é típica do barroco, né, que eu sempre cito isso, né? A luz faz um outro movimento, ela bate aqui e quer voltar, ela não vem para cá, para o rio. Aqui a gente tem um cinza frio azulado que está no mesmo tom dos laranjas dele, beleza? Eu vou falar mais desse sentido geral da composição e das forças de campo, tá? Aí temos um Sotini, que estudou, inclusive, o Rembrandt, né? Que também faz uma composição que é atravessada por um movimento geral. O Sotini, não, os expressionistas adoravam fazer isso, né? Esses fluxos assim que comandam toda a ação compositiva. Qual é a ação? É esse triângulo aqui que está por baixo, é um escuro, né? Que ele joga aqui geral na base, né? E volta em cima dele com amarelos, aí dá verde, volta com branco, dá cinza fria azulado, ele vai voltando em cima desse ritmo, né? Desse escuro que faz esse movimento para cá, ele vai criando essas faturas ali que seguram a atenção pelo próprio acontecimento. E aqui ele bota uma casinha vermelha, um ponto, né? Dentro do contexto de verde, e vai bota um vermelhinho ali, que é uma casinha, cria um ponto. Ela dialoga com esse cara de cá, né, também, né, cria uma tensão aqui nessa diagonal, que quebra um pouco essa cunha, né? Mas ela tem grande importância justamente porque tudo aqui levaria para fora do campo visual, né? Para a borda direita, ali além da borda direita. Então, o acontecimento dos troncos, a casinha, esse elementozinho aqui seguram essa parada. O outro quadro do Sutini, a mesma ideia, né? Só que é com outro fundo, aqui é um fundo mais amarelado, né? E ele não bota preto e volta com amarelo para encontrar verde, ele bota um violetazinho aqui, um marrom, né? Vermelho e preto. Aqui também tem o vermelhinho da casinha, que está mais integrado, tá vendo? Que aqui é marrom, né? E sujou esse marrom com branco, daquele violeta e tal. Mas, e aí entra com verde mesmo, é um verde de palheta, né? Ele achou esse verde na palheta e veio tocando em cima do marrom, porque se botar amarelo em cima do marrom vai dar terra de siena e não verde, né? Então, é a mesma ideia com outro jogo, com uma outra ideia de palheta, um outro jogo de cor. Mas o princípio plástico, assim, o sentido geral da composição, você vê que ele repete, né? Achou que a solução
poderia ser desdobrada de outras maneiras, com outros jogos de cor, que ele estava interessado em explorar, mas ele segue a mesma ideia de composição, a ideia matriz que é formada por essa seta ali, que cria uma grande força de campo no campo visual. E vou aqui para um Velázquez que também é meio complicadinho, na verdade. Pontos tem aqui? Tem um pontinho aqui, tem vários, né? Ali, tem como uma sucessão de pontos, acaba criando, se espalhando ali. E se eu tenho um ponto só na composição de estabilidade, né, ele tem um grande peso visual. Se eu tenho vários, ali em cima tem também, né? Se eu tenho vários, eles acabam criando um contexto, né? Mais de formas arredondadas ali que a gente pode perseguir, mas não tem um sentido muito armado. O sentido armado a gente sente aqui, né? Essas direções compositivas indo para cá, a cabeça, o olhar dessa figura aqui e dessa se juntam, né? Criando uma tensão também, né? Que é junto com a roda ali, né? Que faz a roda e o cabo aqui, né? Tem um cabo aqui, né? O braço dessa mulher, essa diagonal aqui que emenda, né? Tem todo um jogo de direções compositivas que atravessa nesse sentido, inclusive a luz, tá? Que vem e encontra aqui essa corpo da figura. E o outro lado? O outro lado a gente sente também esse movimento aqui, por conta desse tronco dessa figura feminina, sobretudo, o movimento aqui, né? Dessa de cá, que emenda aqui para cá, aí chega aqui e encontra esse pé, essa perna, né? Ali tem uma figura triangular, mas está oculta ali na sombra, né? E quando esse movimento aqui encontra esse pé, ele joga para dentro, que aqui a gente tem isso aqui também, tá? Que vai até lá o último plano, aquele personagem do fundo, aí tem uma aqui olhando para o observador, tá vendo como é que tem um pontinho aqui? Essa que está de costas não tem tanta estabilidade quanto esse rosto que olha na direção do observador, né? Então, tem mais peso até do que a cabeça que está olhando para o outro lado. Mas o fato é esse, né? Tem um outro ritmo aqui dentro que leva lá para o acontecimento principal, que é a cena teatral que está acontecendo ali no palco, né? Beleza. Aqui eu vou ter que fazer uma parte também, que essa leitura faz parte da minha tese lá, dos padrões, né? A gente sente as forças de campo da linha de Ashura. O Van Gogh, a nível de composição, separa essas três faixas aqui, né? Cada uma contendo um padrão diferente, um padrão de Ashura, de tracinhos mais na vertical aqui, e pontinhos no céu. Vamos lá, aqui tem a vertical, vai inclinando quando chega aqui perto do braço do cara, e aqui quebra, né? Tem um Tzinho, aí ele continua meio que inclinando para lá. Então tem um ligeiro acontecimento. Mas o acontecimento maior, a agitação maior, está no primeiro plano, sem dúvida, que é esse ritmo aqui, né? Que não está colocado, tá, gente? Ele não está desenhado. Então, se eu tenho uma coisa assim, padrão de Ashura tem isso, né? Eu tenho, na verdade, uma linha aqui. Eu tenho uma linha ali no meio que não está colocada, né? Mas que está pressentida, está criando esse ritmo principal ali, né? Então, essa linha é uma força de campo, né? Que está latente ali num jogo de um padrão. Quem sintetiza isso bem é o Klee, ele vai dar o exemplo seguinte: se eu tenho uma linha assim, tá? Aí você vem com uma outra costurando ali, pode ter até uma terceira aqui. Na realidade, aquela primeira que serve de guia, né, ela não é necessária, porque eu posso apagar ela, que ela vai estar latente ali, conduzindo as outras, né? É o que o oriental chama de estrutura do osso, né? São aquelas primeiras linhas que conduzem ao acontecimento, mas que ficam ocultas, né? Pode ser uma paisagem também, não precisa ser o osso da figura humana, né? São linhas que conduzem a estrutura toda, mas que não são explicitamente colocadas, elas permanecem ocultas na composição. Então, são essas linhas que às vezes conduzem ali uma estrutura da composição, mas que não são explicitamente colocadas, portanto, são forças de campo. Tá? Então, que é o que o Van Gogh está explorando aqui. Né? Ele está articulando ali essas linhas nessa trama ali do padrão de maneira oculta ali.
Deixa eu dobrar um pouquinho mais. Aqui a gente tem um ponto, né, que é um grande ponto, que é o Sol, né? E tem o ponto da cabeça dele também, né? Do semeador, né? O ponto da cabeça são dois pontos. Um tem contraste, né? É um escuro sobre um tom claro, e o outro é um grande ponto claro sobre um contexto claro. Então, um pequeno ponto com mais peso visual, mais contraste, né? Equivale a um grande ponto com menos contraste. Então, ele fez uma relação. O outro ponto que tem é esse canto aqui, né, que é uma fatura mais aberta, que também não tem nada ali, mas a gente sente que isso, esse personagem e aquele de lá são os pontos de estabilidade maior. O resto é dinâmica, essas dinâmicas, essas forças de campo que perpassam a composição. Internamente, eu até comentei ali na aula passada, alguém usou esse desenho, é esse ritmo aqui, né? Ele tem uma curva para cá e uma curva para lá. E quando chega aqui no pé, é o mesmo tom de claro escuro, tá? Então, o que que ele faz? Ele tem um padrão mais calmo, vai agitando aqui nesse intermediário, agita mais ainda aqui, aquele padrão, ou seja, tem um movimento crescente, né, de agitação, e agitação é contraste, né, é ação compositiva, né? Isso entra pelas pernas e vai criando mais contraste de claro-escuro com o contexto até encontrar a cabeça. Então tem um movimento que é como se fosse um U ali, né? Que dá uma dinâmica, anima ali a estrutura da composição no seu todo, que eu achei bem interessante, é genial, né? É tudo meio amarradinho esse desenho, né? É a própria variação aqui desses pontos, aqui tem umas faixas de pontos também que dialogam ali com os pontos do céu, né? Que espalham ali, né? Tem uns pontinhos aqui também, em torno ali do pé do semeador, que são as sementes que ele está jogando, né? Então tem uma grande dinâmica. Isso faz com que a gente sinta, né, que o semeador está vindo de longe ali, semeando o campo, jogando as sementes pelo campo, que é diferente do quadro que ele pintou sobre o tema, que é mais durinho, né? Isso a gente já viu ali na aula passada, né? Ele é mais reto aqui, né? Essa forma mesmo aponta para cá para dentro, tá? No outro, enquanto no outro aponta aqui para fora, né? A gente joga para fora do campo visual, o semeador vem de longe, para além dos limites do campo visual. Nessa aqui, essa seta aponta e quando chega ali na linha do horizonte, ele tende a parar. É uma solução de composição mais rígida, né? Tem um ponto aqui, o semeador todo mais durinho ali, tem uma casinha aqui, uma seta que aponta para essa horizontal, para ali, e no desenho não, traduz melhor, né, o movimento de semear do semeador. Lautrec, uma diagonal para cá, né, desce aqui, vem aqui, os escuros todos passando, aqueles frios querem se juntar nesse azul e amarelo, né, querem fazer isso para cá, né, essa linha também aqui são bem contínuas, né, azul e vermelho são cores primárias, hein? Logo elas são pontos de estabilidade, criam pontos de estabilidade, são pontos de chegada, né? Você tem um vermelhinho aqui, ele dialoga com todos os laranjas, né? Esses de cá e tal. Você tem um azul mais forte aqui, ele vai dialogar com os verdes, todos os frios do quadro, né? Então, ele acho azul, vermelho e amarelo, ele é um ponto de estabilidade ali, logo no movimento de queda ali dessa ação compositiva. Agora, então, tem essa diagonal forte, qual seria a outra? Seria uma tensão entre quente e frio para cá? Não está muito explícito. O que está mais explícito aqui, que também considero aqui uma força invisível, ligada simultaneamente à forma e ao tema, é essa sucessão aqui de cabeças, né, que faz um redondo aqui, né? Eles estão em volta ali de uma mesa ali, que a gente não vê, mas todos reunidos ali em volta, então cria um ponto mais arredondado aqui que segura, né? É esse e esse aqui, né? Que seguram esse acontecimento. Essa cabeça de cá é mais explícita, é mais na forma mesmo, e aqui não, esse desenho desse redondo aqui é mais oculto, é mais uma força de campo mesmo que faz esse movimento ali, que inclusive usa para isso o próprio caráter semântico, né? A gente sabe que tem uma mesa ali, sabe que o grupo está em volta da mesa, então a gente sente esse arredondado. É claro que tem, né, aqui uma insinuação de curva, que emenda para lá, essa linha do ombro do cara tal, mas aquele já quebrou, enfim. Tem alguns elementos que ajudam a gente a pressentir esse movimento, mas não são explicitamente colocados.
Sorolla, um impressionista espanhol, pontos ali, a mulher, o garotinho, né? Segurando o garotinho ali na beira da água. Esses dois aqui estão olhando para o garotinho, essa mulher está vindo para cá para dentro também. Então, esse núcleo aqui é o núcleo do acontecimento principal. Agora, porra, tem uma forma daqui, né? Que é uma grande seta, né, que joga para esse vazio daqui. Quando a gente cai por aqui, não tem jeito, a gente vai para a horizontal, vai para a água, vai para aquele grupinho, daquele grupinho vem para essa mulher de cá e volta para cá, porque aí a curva do tronco dela, que já quer já voltar para lá, ali tem uma cunha também, né, um outro ritmo, um outro sentido, mas em termos de força de campo seria isso, nessa forma aqui, joga um pouquinho aqui para cima, que essa vela aqui amarrada lá em cima se junta com aquela grande que faz uma grande seta, né? E aí a gente cai nesse movimento aqui de eterno retorno aqui, né, da estrutura. Eu vou pular. Não, vou pular não, vamos nele também. É do Sorolla também. É mais simples, né? Bonito isso aqui, nessa linha branca aqui, né? Da aguinha ali na beira do mar, né? Aqui é ponto, né? Estabilidade, é um ponto de contraste. Aí, pô, o que a composição é isso aqui, né? Só isso. Ele repete aqui, ó. É só isso. Ora, no céu a gente, pum, caiu meio na diagonal, depois que subir um pouquinho para cá, essa sombra aqui rima com aquelas sombras lá em cima, criando uma tensão entre esses dois caras aqui, né? Então, isso também restabelece um pouco o equilíbrio. Aqui nem precisaria, porque esse movimento para fora aqui, se fosse ao contrário, né, para essa borda de cá, né, é mais perigosa. O olhar tende a cair para fora do campo visual. Mas esse lado de cá nem precisaria, mas ele vai, bota esse ponto aqui de grande interesse. É o escuro e o escuro, né? Os tons baixos dele, né? Esse escuro meio que se espalha ali, né? Vai criando essa dinâmica. E no meio dessa brincadeira, quer dizer, o escuro faz uma coisa a luz faz outra, né? A luz faz esse movimento para cá e o escuro quer criar esse ritmo aqui, 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 né? Fazer isso aqui, né? Vamos em frente. Pontos de estabilidade e interesse, tem umzinho aqui nessa área, né? Mas o que é a trama principal? É essa linha, né? Forte, né? E ela tem essa outra aqui, né, que é esse sentido desse azul, que é descer até achar esse ponto aqui de violeta, né, esse ponto mais avioletado. Né. Isso aqui, o sentido geral aqui, esse X aqui, né, azul, azul e laranjas, né, são cores opostas que dialogam entre si, né, e a gente sente que esse núcleo aqui é o núcleo do acontecimento por conta desse X aqui que atravessa toda a estrutura da composição. Ora, esse é um Gauguin, tá? O Gauguin vai fazer esse outro quadro em cima do mesmo tema, né? Só não botou aquele grupo de árvores ali da direita, né? Mas é essa mesma ideia, né? Ele tem uma linha aqui descendo. Quando chega aqui, ele bota um tom mais violáceo mesmo. E ele faz uma espécie de uma... a forma desse grupo todo aqui que quer ir lá para o céu fazer esse... Já não é mais aquele grupo de árvores aqui do lado direito. É mais um sentido mesmo dessa forma daqui, que aponta na direção desse azul mais saturado lá. E aí cria o contrarritmo a essa linha. Isso é valorizado, sobretudo, porque o laranja é complementar desses amarelos aqui, né? Os amarelos fazem um movimento assim, né? Então, cria uma tensão com esses violetas, e aí o violeta fica mais ligado ainda aos tons azuis, porque o violeta é composto também pelos tons azulados. Né? Isso é um Cézanne. Repetir a mesma coisa, né? Vertical, 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 vertical. E inclinou. Vertical, 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 vertical. Ora, essa inclinada daqui do meio, né? Tem mais peso visual do que as outras, porque ela é uma exceção, né? É um padrão, uma monotonia, daqui a pouco algo quebra ali, qualquer coisinha, tá? Aqui está exagerado, mas se eu tiver assim, quase nada aqui, já dá um ruído,
já dá um ruído que anima ali com uma determinada ação. A gente pressente que, pelo menos, vai nascer dali uma determinada ação compositiva. Ora, é isso que o Cézanne está explorando aqui nessa composição, né? Ele tem essa grande diagonal descendente que joga para fora do campo visual, ele não nega isso, ele enfatiza isso o tempo todo. Essas duas verticais que têm grande contraste ajudam a segurar esse movimento, né? São duas verticais marcantes aqui nessa borda, mas o, o jogo seria, né, laranja e azul do céu, mas não tem azul no céu, os azuis estão mais nos verdes aqui, né? Ele não poderia ter colocado um azul ali para criar uma tensão de complementares e estabelecer essa outra direção, mas ele não usa isso, ele espalha os azuis nos verdes, né? São verdes bem azulados, tem momentos ali em que o verde é bem azulado, né? Vou dar uma mãozinha aqui para vocês verem. Tá vendo? São verdes frios, tem mais amarelados, mas tem outros que são bem azulados mesmo, né? Então, ele chama o azul em vez do céu para dentro desse acontecimento, criando uma proximidade maior entre a área de laranja e os frios, né? Agora, o que segura mesmo a dinâmica é esse ritmo aqui, né? As verticais, vertical, 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 vertical. Daqui a pouco essa inclina um pouco, né? Aí segura essa queda de cá. Por quê? Imagina, por exemplo, se essa árvore, em vez de inclinada para esse lado, estivesse inclinada para o outro. Ora, se estivesse inclinada para o outro, estaria auxiliando esse movimento de queda, né? Então, como ele quebrou, né, ele inclinou nesse sentido, ele acaba segurando esse movimento de queda. Isso interrompe, né? Querendo formar ali um ângulo mais reto aqui, né, entre esse eixo e esse. Não vou nem parar muito para comentar, porque senão a gente não vai conseguir ver nem a metade. Bom, enfim, a gente está vendo um aspecto específico que seria essa força de campo que está ligada, naquele caso ali, a essa quebra do padrão, né? São forças invisíveis. E aqui também, né? Esse movimento para cá e para cá ocupa esse vazio. Os orientais gostavam muito desse jogo, né? Essas pinturas de nanquim sob papel de arroz exploravam muito esse vazio. Só que não é um vazio pelo simples fato de não ter nada, porque ele é preenchido em geral por forças visuais. Aqui é o camaradinho ali cortando o bambu, né? O bambu quer subir para lá. E aí, quando ele bota essezinho, é bem econômico, né? Na verdade, ele faz isso, né? Ele cria uma tensão aqui para superior que ocupa aquele. Isso já é uma gravura. Hokusai, né? Tem uma trama aqui, tem um X aqui na base, né? E olha como é que é interessante. Isso é uma forma dura, né? Uma forma feita de gravura, é uma forma que tem uma definição forte, mas a gente sente o movimento da água, né? Tanto pelo fato dele nascer aqui da água, né? Quanto pela própria configuração, né? Essa coisa mais orgânica, assim, que vai querendo se espalhar, traduz em termos de forma essa fluidez da água, que se liga ali com um barquinho, né? E aí do barquinho vai lá para a montanha. Mas isso tudo, esse movimento de queda para cá, né, ele é importante dentro da composição e está sendo ligado ali por essas forças de campo. De Quirico já é uma pintura mais da metafísica, né? Por que eu botei ele? Porque desenho de perspectiva, né, também é uma força de campo, né? Ele joga para cá, por esse ponto, né? Essas forças aqui estão empurrando, na verdade, na direção da tensão em relação àquela forma arquitetônica. Quer dizer, perspectiva, sobretudo quando é um ponto de fuga central, mas mesmo com dois pontos de fuga, esses dois pontos de fuga passam a ser dois pontos de interesse, que tudo meio que se encaminha para lá. Aí ele vai e quebra, criando essa sombra maluca aqui, que aponta na outra direção, né? É um triângulo, né? Uma seta, né? Que aponta nesse sentido para cá, né? Que rompe aquilo que seria, se tivesse exclusivamente sendo colocado, marcaria muito aquela composição. O Kiefer, eu botei esse quadro aqui, tem também, tá? Mas eu botei mais para a gente ver a proporção, porque são quadros enormes, tá? Eu queria comentar aqui o seguinte: esse também é um quadro enorme, o outro tem isso também, mas está mais oculto. Esse é mais explícito.
Ele tem aquela fuga também, a mesma fuga que o daquilo que está usando a perspectiva, né, como força de campo para concentrar aqui. Isso é Nürnberg, a cidade de Nürnberg, ela até escreve aqui, né? Agora são quadros enormes, isso é palha mesmo colocada, às vezes ele colocava até baterias em cima, né? Elementos da natureza, né? Que ele vai agregando ali, vai criando uma trama. E eu tive a oportunidade, numa das bienais lá de São Paulo, ele ganhou até prêmio nessa bienal, ele montou uma sala que tinha essas telas, e quando a gente chega perto, a matéria fala mais alto, né? A superfície, a textura, né? Ela tem um caráter de planaridade, ela fala da superfície mesmo, ela fala da base, ela não tem como eu ver profundidade nisso, quando eu chego perto. Quando eu estou de longe, assim como a gente está aqui agora, a gente sente o desenho, então a gente tem esse movimento de profundidade que vai lá na direção da cidadezinha propriamente dita, né? Da linha do horizonte lá. Né? Então tem um ponto ideal nos quadros do Kiefer em que você permanece nessa ambiguidade, né? Nem tanto percebe a superfície, nem a profundidade, naquele ponto intermediário, onde, devido à própria proporção, né? A própria dimensão do quadro. Esse outro aqui, por exemplo, eu gosto muito dele, é um grande pintor mesmo. Também, né, tem um caminhozinho ali, né? Caminho até uma coisa até meio careta, né? Ele vai, insiste ali em fazer o caminho que dá profundidade, né? Ali tem uma linha do horizonte, aqui são foices mesmo, tá? Objetos, ele coletou dos agricultores alemãos, né? E colou a foice ali, foi agregando aquela matéria, são quadros grandes, né? Então, mas o que eu estou querendo enfatizar é o seguinte, essa tensão entre profundidade dada por uma força de campo, tá? E superfície, que aqui já é uma coisa mais material mesmo. Por fim, eu queria chamar a atenção só para esse quadro aqui, que a gente também já viu, e que essa luz aqui, né, o cinza médio, né, o laranja está no cinza médio, né, o eixo de claro escuro dele, mas ele está com essa luz aqui que se liga lá em cima, né, atravessa, né, essa faixa de escuros que desce, né, o escuro faz isso aqui, né, faz o tempo todo, né. O escuro dele, Rembrandt é assim, né, parece água, né, vai se infiltrando por todas as formas, né, vai se misturando ali, descendo, aí parte para o outro lado, o escuro dele passeia, né. Agora, esse movimento da luz é interrompido por esse fluxo, né, de escuros, que no fundo quer estabelecer esse sentido, né, se repete ali, tá? Aqui, né, tem um triângulo de sombra ali por trás da cabeça do cavalo, e da perna ali e tal. Então, os escuros querem fazer isso, né? E enquanto o claro faz uma outra coisa, né? Aí se liga lá em cima. Ora, esse movimento de ascensão não é da forma, porque a forma vai para lá. É uma relação tonal que estabelece uma força de campo naquela direção. Feito isso, fechamos nossa aula aqui.